Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Pio e a partida entre Flamengo e Internacional terminou faz nem 5 minutinhos. Empate por 1-1 e bora conversar e falar um pouquinho do que ocorreu nessa partida, certo? Então vamos lá, antes de começar a análise, é importante falar. Os primeiros 20 minutos desse jogo eu não consegui assistir da melhor forma porque eu estava fazendo o upload do vídeo sobre São Paulo Sport no YouTube. E o decorrer do jogo eu assisti juntamente com a Kings League. Para quem não sabe, a Kings League é uma competição de futsal. A Kings League estreou hoje no Brasil, né? Já existem alguns países e continentes, como a Kings League Américas, a Kings League Itália, a Kings League Espanha. Ela foi criada, né? Um dos criadores é o Gerard Piqué, ex-zagueiro, fez uma carreira enorme pelo Barcelona. E a Kings League estreou hoje, e durante o jogo de Flamengo Internacional, o G3X, que é a equipe do Gaulês, um streamer, um influenciador que eu acompanho há mais de anos, estava também jogando. Então eu estava mesclando entre ambas as partidas, mas deu para tirar algumas coisas da partida entre Flamengo e Internacional. Vamos lá. Como esperado pelo jogo, o Flamengo foi uma equipe que atacou mais. Isso pra mim se dá por dois fatores. Apesar de sim, pra mim o Internacional no momento ser a segunda melhor equipe do Brasil, o Flamengo para mim é a melhor equipe do Brasil. E a distância entre a segunda e a primeira é grande pra mim. Grande se diz em que ponto? Grande pra mim que, para candidato ao título nesse campeonato, existe apenas o Flamengo. Eu vou estranhar muito se o ano terminar e o Flamengo não for campeão brasileiro. For o Internacional, for o Palmeiras, for o Botafogo ou for qualquer outra equipe. Isso irá me estranhar demais, porque pra mim temos o Flamengo na frente e algumas equipes atrás, mas uma linha bem grande entre essas equipes atrás. Porém, para esse jogo, devido a isso, como eu já disse, era esperado que o Flamengo atacasse mais. E sim, o Flamengo atacou mais. O Flamengo tentava buscar mais as chances. E no começo do jogo conseguia ter a posse de bola, mas não conseguia criar algumas chances. Porém, quem faz o primeiro gol é o Internacional, com um gol do Bruno Henrique num contra-ataque muito bem arquitetado pela equipe do Internacional. Porém, antes do gol marcado pelo Internacional, é importante falar de uma pequena mudança que aconteceu no Inter, que ajudou e em outros momentos atrapalhou a equipe do Colorado. Então vamos lá. Qual foi a mudança? O Internacional, quando não tinha bola, defendia com 5. Essa foi a mudança. Ou seja, o Fernando virou um zagueiro, teve a linha de zaga com Aguirre, Vitão, Fernando, Juninho e Bernabei. Um meio de campo com 3, Vitinho, Bruno Henrique e Wesley. E uma linha de 2 mais à frente com Alan Patrick e Borré. Isso fazia o Alan Patrick não se cansar tanto, porque ele não tinha que fazer o papel de marcação. Os pontas, no caso, o Wesley e o Vitinho, eles compactavam mais, então eles ficavam mais pro meio, o Bruno Henrique e o Fernando descia. Isso ajudou principalmente em bolas de lançamentos, ou seja, cruzamento. Lançamento, falei errado, o cruzamento. Porque o Internacional tinha também agora o Fernando mais fixo para estar na área. E cruzamentos eu posso falar tanto pelo altos quanto os rasteiros. Isso ajudou muito a equipe do Internacional. O Internacional, pouco após essa mudança, faz o gol. Um belíssimo gol, uma belíssima jogada da equipe do Inter. Um cruzamento magnífico do Bernabei para uma finalização de primeira do Bruno Henrique. E sobre isso para mim é importante falar. Se eu disse da zaga do Inter, o Inter para mim tem 2 jogadores que eu aprecio muito e eu acho cracaço de bola. O zagueiro Vitão e o lateral esquerdo do Bernabei. Como joga o Bernabei. Porém, se essa mudança de colocar o Fernando como zagueiro ajudou a equipe do Internacional nas bolas de cruzamento, prejudicou em um ponto. Em um ponto, o Flamengo foi melhor e em algum certo momento do jogo conseguiu ver que poderia ser melhor nisso. Lançamentos, principalmente pelo alto. Tem um lançamento para o Juninho, onde o Juninho sim está impedido no primeiro tempo, que o Juninho ganha na velocidade do Fernando. E no segundo tempo, o Flamengo também consegue 2 lançamentos. O principal na chance do Juninho, onde ele chuta na trave. E quem
de quem o Juninho ganha na velocidade, nessa finalização na trave após o lançamento do Fernando. Porque o Fernando, apesar de ajudar na bola aérea, apesar de ser um jogador muito tático, ele não é veloz, e muito disso pela idade e também por características. Ele nunca foi veloz, mesmo quando era mais novo e atuou por Manchester City, Sevilha, entre outras equipes na Europa. Ou seja, não é a característica dele. Então quando você faz essa linha e o seu zagueiro mais fixo acaba por não ser tão veloz, o seu zagueiro central acaba por não ser tão veloz, os lançamentos irão ajudar demais a sua equipe, e o Flamengo soube aproveitar isso, apesar que não conseguiu fazer o gol nisso, já que o gol sai pelo Léo Pereira logo no começo do segundo tempo, um escanteio, o Wesley chuta mal, a bola é pra fora, mas no meio desse chute, a bola encontrou o Léo Pereira, que sem goleiro, já que o goleiro tinha pulado, né, logo após o escanteio, ele consegue fazer o gol 1-1, e não foi um segundo tempo onde o Flamengo foi melhor, o Flamengo conseguiu atacar mais, o Flamengo tinha mais domínio no campo, o Internacional tentava sair, mas tinha alguma dificuldade, o Alan Patrick um pouco sumido no jogo, alguns jogadores do Inter um pouco sumido, entre outros fatores. Porém, se tem um jogador do Inter que eu gostei muito na partida quando entrou, foi o Carboneiro. Belíssimo o jogo do Carboneiro. Ele entra, ele muda um pouco o estilo do Inter, principalmente pelo lado direito, tá? O lado direito do Inter na partida de hoje estava com o Vitinho. Eu achei que o jogo do Vitinho não foi tão bom, porém o jogo do Carboneiro, a entrada dele mudou um pouco a dinâmica do Inter no momento onde o Flamengo estava bem melhor. O Carboneiro consegue criar jogada, o Carboneiro consegue ter faltas a seu favor, amarelar jogadores do Flamengo, uma bela partida do Carboneiro. Porém, eu acho que a equipe do Flamengo foi melhor, não conseguiu, obviamente, ganhar. Porém, se a gente analisar aqui, vocês não vão conseguir ver, o Flamengo teve 19 chutes contra 5 do Inter, 5 chutes no gol do Flamengo contra 1 do Inter. O único chute no gol do Inter foi o gol do Bruno Henrique. Porém, o Flamengo foi melhor. Como eu disse, uma partida muito tática, uma partida onde os treinadores foram mudando a sua equipe conforme o jogo. Eu especifiquei mais nesse vídeo a mudança do Roger Machado, que colocou o seu volante como zagueiro. Essa entrada do Fernando como zagueiro fez com que o time ganhasse mais bola aérea ou cruzamentos rasteiros, porém perdeu em velocidade no seu miolo de zaga, entre os fatores. Ou seja, foi um jogo muito tático. Porém, esse jogo pra mim ainda deixou escancarado que, apesar do empate, o Flamengo está bem na frente das demais equipes nessa corrida pelo título. Óbvio que o fator casa pesa muito, mas eu imagino que um jogo no Beira-Rio, o Inter sim seria mais agressivo, mas ainda assim o Flamengo seria melhor, como eu vejo em muitos jogos do campeonato, o Flamengo tendo essa superioridade contra as demais equipes, certo? Esse foi o vídeo sobre Flamengo 1, Internacional 1. O segundo vídeo dessa primeira rodada do Brasileirão. Amanhã terão mais 2 jogos assistidos, porém só mais um vídeo, que vai ser sobre Palmeiras e Botafogo. O vídeo sobre Bahia e Corinthians sai segunda-feira às 10. Muito obrigado. Tá vendo pelo YouTube? Deixa joinha. Tá vendo pelo TikTok? Deixa o coraçãozinho. E o comentário e o compartilhamento é essencial nas duas plataformas. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo. E valeu!